A própria palavra já diz, porcento, porcentagem vem de porcento. Na porcentagem, o total é o nosso 100%. Então, toda vez que eu estiver querendo trabalhar com o total daquilo que eu tenho, é sempre 100%. Se o total é 100%, 50% é a metade. Então, um dos cálculos mais fáceis de calcular em porcentagem é 50%, porque é só você calcular a metade. Por que é metade? Porque 50 é metade de 100. Como que eu dou a expressão decimal das porcentagens? Como eu consigo passar uma porcentagem para decimal? 2% é o mesmo que 2 por 100. Então, é 2 dividido por 100. Como que eu faço 2 dividido por 100? É só contar os zeros. Se eu tenho zeros, conto de trás para frente. Significa que tem que ter duas casas decimais. O 2 já é uma. Eu vou completar com zero para fazer a segunda casa. Então, isso vai ficar 0,002. É só contar de trás para frente. Se precisar, a gente completa com zero. 2 zeros, duas casas decimais. 10% será 10 por 100. 10%. Só contar, ó. Boto 10. Conta duas casas, uma, duas, a vírgula tem que ficar aqui, eu completo com zero. Nós sabemos que depois da vírgula, esse zero não precisa, né? Por isso vai ficar 0,1. 50% vai ficar 50 por 100. Coloco 50 aqui, não são duas casas, uma, duas, a vírgula, completo com zero. Também não preciso desse zero aqui, ó, tá? Porque zero depois da vírgula não vale de nada. Fazer mais um exemplo. 25% vai ser 25 por 100. Coloco 25, 1, 2, vírgula e completo com zero. Sempre 2, professora? Sempre 2, porque é por 100. Porque é porcentagem, porque é sempre por 100. Por isso que eu sempre conto duas casas decimais na hora de fazer isso. Bom, como calcular uma porcentagem de alguma coisa? 50% de alguma coisa, nós já vimos que é o mesmo que calcular metade. Então, não tem... Esse é um cálculo muito simples de fazer. Não tem necessidade de ficar armando o cálculo. Você só calcula metade. Qual é a metade de 600? 300. Qualquer 50% que você tiver para calcular, pode fazer de cabecinha, só calculando a metade. Agora, se forem outros valores, você vai fazer da seguinte maneira. 30% de 120, vamos para ficar. Vai ficar 30 por 100 vezes 120. Aí, para resolver isso da maneira mais simples, que é cortando os zeros, porque a gente sabe que quando a gente corta o zero, é porque a gente está simplificando por 10. Cada zero que eu corto é uma simplificação por 10. Tudo que eu faço em cima, eu posso fazer embaixo também. Tem que ser igualzinho. Então, eu corto, ó, um zero de cima, um de baixo. Um de cima, um de baixo. Sobrou em cima 3 vezes 12, que dá 36. Embaixo sobrou só 1, né? 36 por 1 dá 36 mesmo. Não precisa colocar o 1 embaixo. Então, 30% de 120 vai ser 36. Vou fazer mais um exemplo para vocês. 20% de 150. 20 por 100 vezes 150. Corta um zero de cima, um de baixo. Um de cima, um de baixo. Sobrou 10 vezes 15, né? Que é 30. E o 1 preciso colocar. Quanto dá 20% de 150? Dá 30. Aumento e desconto. Como que eu dou um aumento e como que eu dou um desconto? Bom, primeiro o aumento. São maneiras semelhantes todos os dois, só que um aumenta e o outro diminui. Um vai somar e o outro vai diminuir. Como que eu dou um aumento de 10% em algo que custa R$120? Primeiro eu vou ter que calcular 10% de 120, igual a gente calculou antes. Aí, ó, corto 0 com 0, 0 com 0, sobrou 1 vezes 12, 12. 10% de 120 dá R$12. Como isso vai sofrer um aumento, ao invés de custar 120,
vai passar a custar 120 mais 12. 120 com 12, 132. Então, uma mercadoria, uma camisa, um sapato que sofre um aumento de 10%, se ela custa 120, ela vai passar a custar R$ 132. Esse era o valor dela inicial, antes do desconto. 10% deu R$ 12. Eu somei, fiquei com R$ 132. Quando eu faço o desconto é muito parecido. Olha, você tem uma coisa que custa R$ 80 e vou dar 20% de desconto. Primeiro, quanto dá 20% de 80? 20% vezes 80, né? Mesmo esqueminha, ó, corta um zero aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui. A mesma quantidade de zeros que você corta em cima, você corta embaixo. Coincidiu nesses exemplos todos de ser iguais em cima e embaixo, a gente acabar cortando tudo. Cuidado, não pode cortar todos os zeros não, tá? Tem que ser a mesma quantidade. Pode acontecer de sobrar um zero em cima ou embaixo em algum momento, tá bom? Sobrou 2 vezes 8, 16. Então, 20% de R$ 80 é R$ 16. A mercadoria que custava R$ 80, ela não vai custar mais 80. Ela vai custar 80, só que ela teve um desconto. 80 menos 16. Quanto dá 80 menos 16? 64. Então, a mercadoria que custava R$ 80 passou a custar R$ 64. É assim que a gente calcula aumento e desconto. O caminho é o mesmo, só que no aumento eu vou somar e no desconto eu vou diminuir, né? No aumento eu tenho um valor e depois ele vai ficar maior. No desconto eu tenho um valor e depois ele vai ficar menor. Bom, como se calcula juros simples? Juros simples se calcula com essa forma: capital, taxa e tempo. CIT é C vezes I vezes T. O que é C? Capital, sempre o valor em dinheiro que está sendo aplicado. O I, a taxa de juros, essa taxa é sempre percentual, tá? A porcentagem, o percentual é a taxa. E o T é o tempo, que pode ser em meses, em dias, em anos. É fácil lembrar, porque T é de tempo, C de capital. Bom, eu tenho um exemplo aqui que eu tenho um capital de R$ 1.200. Vamos supor que eu fui lá no banco e vou aplicar R$ 1.200 numa taxa de 2% em 10 meses. Depois de 10 meses, eu não vou ter mais R$ 1.200. Eu vou ter mais dinheiro, porque esse dinheiro rendeu juros. Quanto eu vou ter? Vou usar a fórmula do juros, que está aqui. Repito aqui para eu calcular os juros. No lugar do capital, o 1.200, isso aqui é sempre o valor do dinheiro. O I é a taxa percentual, 2%. Não esqueçam que 2 por 100. Na hora de colocar no cálculo, eu não vou colocar 2%, eu vou colocar 2 por 100. E o tempo, que é 10 meses. Professora, posso cortar zeros aqui também? Posso. Mesma quantidade em cima e embaixo, lembra? Ó, 1, 2, 1, 2. Esse corta? Não, tá bom? Vamos multiplicar 12 vezes 2, 24. 24 vezes 10, 240, porque embaixo sobrou só 1. Então, os juros que rendeu em 10 meses foi R$ 240. Só que a pessoa tinha 1.200. Então, depois de 10 meses, ele vai ter os 1.200 mais o juro. A gente chama isso de montante. Então, ao final de 10 meses, o montante dele é de 1.200 mais 240. 1.200 com 240 vai dar R$ 1.440. É assim que a gente trabalha com juros simples. Ó, colocou R$ 1.200 no banco, numa taxa de 2% ao mês, por 10 meses. No final de 10 meses, a pessoa vai ter 1.440. Quanto que rendeu de juro? 240. Esse 240 que a gente calculou na fórmula é o quanto rendeu de juro. E esse 1.440 é o montante, é o que a pessoa tinha colocado no banco, mais o juro que rendeu. É o valor final que a pessoa tem depois de uma aplicação. Se eu perguntasse só quanto é o juro, era 240. Se eu perguntar qual é o montante ou quanto a pessoa tem depois desses 10 meses, aí é 1.200 com os juros 240
que vai dar R$ 1.440.